Se eu perguntar para você qual o propósito da igreja, como que você responderia essa pergunta? Isso tem um valor fundamental no sentido da existência da igreja, daquilo que ela faz, das escolhas que ela faz. Então isso é fundamental a gente estar respondendo essa questão. E eu queria trabalhar com você então a respeito disso, os propósitos fundamentais da existência da igreja. Eu queria começar falando a respeito do primeiro propósito, que é a questão da adoração. Então eu queria ler com você o Salmo de número 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então quando eu falo a respeito da adoração, inclui duas coisas importantes e fundamentais. Em primeiro lugar, adoração com a vida. Quando ele fala servir ao Senhor com alegria. A nossa vida deve ser um serviço a Deus, nas nossas ações, nas nossas realizações também. Tudo deve ser feito para a glória dele. Então a adoração inclui tudo que eu faço da minha própria existência. Mas também inclui o culto que nós, unidos ao povo de Deus, prestamos a ele. Cantando, orando, exaltando o nome dele. Como diz aqui o texto, apresentável diante dele com cântico. Então, nós nos reunimos com os adoradores que adoram durante a semana, que adoram com a sua própria vida, e aí prestamos um culto verdadeiro ao Senhor. Porque um culto sem vida não é um culto de verdade. Então, a adoração envolve aquilo que eu faço com a minha vida, adorar no meu dia a dia, com as minhas ações, e envolve também a igreja reunida, como o corpo de Cristo, adorando, cantando, orando e exaltando o nome dele. É interessante quando você começa a olhar os propósitos que envolvem a vida da própria igreja, que um está tremendamente relacionado com o outro. Porque o segundo propósito com relação à questão da existência da igreja é relacionado à questão da comunhão. Então o primeiro é a adoração, o segundo é comunhão. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, na comunhão, primeiro aspecto importante, né? Nós vamos ter comunhão com Deus, conhecer a Deus através da palavra, da oração, do relacionamento com Ele, e tudo isso feito não só no sentido de uma obrigação, mas um relacionamento de amor com Deus. E nesse relacionamento de amor com Deus, eu vou aprendendo o que é o amor, vou recebendo o amor de Deus. Isso tem que resultar numa prática de amor com o próprio próximo, né? Então essa comunhão com Deus resulta na comunhão que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor. No sentido da própria igreja, a igreja vive essa comunhão como reflexo da sua comunhão com Deus. É muito difícil alguém conseguir viver comunhão com os outros se não estiver vivendo essa comunhão verdadeira com o Senhor. Então não tem como amar a Deus e não amar o seu próprio irmão. E é uma coisa importante a gente notar a ligação dos propósitos da própria igreja. Porque na adoração, Jesus lá em Mateus capítulo 5, diz assim, olha, se você vier a trazer alguma oferta ao altar e tiver algum problema com seu irmão, vá primeiro acertar com ele, depois você vem adorar. Então não dá para adorar sem comunhão. Não dá para exaltar o nome de Deus sem a comunhão. Ela é essencial e fundamental para que a adoração comunitária da igreja aconteça e seja verdadeira. Então eu vou tendo um propósito dependendo do outro. Então quando eu penso em comunhão, dois aspectos fundamentais, a vida cristã deve me levar, em primeiro lugar, a me relacionar com Deus. Conhecer esse Deus, amar esse Deus, e logicamente a Bíblia diz que aquele que ama a Deus vai guardar a sua palavra, então me envolvo com a palavra dele, conhecendo o Senhor através da palavra, me relaciono com ele, e essa prática do amor começa a acontecer na minha vida, e a igreja vai viver a comunhão da unidade, a comunhão do socorro, a comunhão do compartilhar, a comunhão do ajudar a pessoa na própria dificuldade, e aí a igreja está testemunhando que o amor que é pregado é o amor vivido dentro da própria comunidade. Então o primeiro propósito é adoração, o segundo propósito é comunhão. O terceiro propósito é um texto muito conhecido da própria comunidade, que diz assim, lá em Mateus 28, versículo 19, até o verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, no terceiro lugar, vem a missão da igreja. A missão da igreja existe por dois aspectos. Primeiro aspecto, no sentido de pregar a respeito do nome de Jesus. A Bíblia fala que as pessoas não têm como crer no Senhor se não escutarem a palavra da pregação. Então nós saímos e pregamos, anunciamos, as pessoas vão se render a Jesus, e aí começa a segunda parte da missão, que é fazer discípulo.
que é ensinar essa pessoa a viver conforme os passos de Jesus, que levam tempo, que você vai ensinar, que você vai testemunhar como exemplo também para essa pessoa. E aí a igreja está formando discípulos de Cristo. Pessoas que se parecem com Jesus e que vão realmente glorificar esse Deus através da sua própria vida e testemunhar a presença de Jesus na sua própria vida. Então, a questão da missão, acontece nesses dois aspectos. A pregação do evangelho, para que as pessoas possam se converter, e, em segundo lugar, o trabalho de ensino. É interessante que quando a palavra cristão é usada, é na experiência de Antioquia, né? Paulo e Barnabé ficaram durante 1 ano ensinando aquela multidão a respeito de Jesus, e pela primeira vez foram chamados cristãos. Então a missão se completa na pregação e no ensino, que envolve a questão do próprio discipulado. Mas veja que interessante, né? Porque quando a gente pensa também na missão, nós lembramos do texto lá de Lucas capítulo 15, que Jesus diz que existe maior festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, na verdade, né, essa missão vai gerar uma festa no céu, porque a obra de Jesus é para salvar pecadores, a reconciliação. E essa pessoa agora se torna um adorador do Senhor. E só pode adorar quem conhece a Deus, quem se relaciona com Ele, e quem adora com vida. E através disso também, quem conhece Deus e quem realmente testemunha da presença dEle, vai viver em comunhão com a pessoa que está do teu lado, perdoando, auxiliando, orando, intercedendo. E essa comunhão toda vai ser a autoridade da pregação. Porque Jesus disse que, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja que prega o evangelho e não tem comunhão, ela prega sem autoridade. Então esses 3 propósitos estão profundamente envolvidos um com o outro, e o papel da igreja fundamental é exercer esses propósitos com fidelidade a Deus. Adorar no culto, adorar com a vida, senão não tem uma adoração verdadeira. Segundo lugar, a comunhão do relacionamento com Deus, que eu vou conhecer o Senhor, vou me relacionar com Ele, e a prova que eu conheço a Deus é que eu vou estar amando a pessoa que está ao meu redor, servindo essa pessoa, socorrendo essa pessoa, perdoando a pessoa que está do meu lado. E em terceiro lugar, eu vou caminhar para a missão, pregar esse Deus que atingiu a nossa vida e ensinar as pessoas a viverem de acordo com a vontade dele. Então, quando a igreja pensa nesses propósitos, ela cumpre realmente o que Deus espera dela na vida aqui na Terra. Então, que Deus esteja realmente nos orientando e que a adoração, que a comunhão e a missão sejam marcas centrais da nossa igreja.